boa noite, bem-vindos. Eu sou Cândida Carpena, cronista e mediadora deste evento literário. Nós estamos aqui com a escritora Andréia Fagundes Campos. Vamos conhecer um pouquinho do universo literário dela e das obras. E, em especial, o suspense policial A Caixa de Thanato. Durante o evento, se alguém quiser fazer alguma pergunta, é só levantar, acenar, que eu levo o microfone até vocês. Andréia Fagundes Campos é filha de uma professora e de um advogado, e se tornou professora e advogada. Nascida em Brasília, é esposa, mãe e avó. Andréia formou-se em letras e em direito, e se dedicou também ao estudo do inglês e do espanhol. Andréia, fale um pouco sobre o suspense policial A Caixa de Thanato. Boa noite. Em primeiríssimo lugar, eu quero agradecer a presença de cada um. Estou falando muito baixo, gente, não tenho nem voz para isso. Subir um pouquinho. Agradecer a presença de cada um, de coração, não vou citar nomes, estou muito feliz, já valeu a pena pela presença de vocês. Quero pedir muita paciência, porque eu e esse bichinho aqui não temos a menor intimidade. Então tenham paciência comigo, sejam muito bem-vindas. Bom, falar um pouquinho sobre A Caixa de Thanato. Suspense policial, o risco de spoiler é muito grande. Mas eu vou falar um pouquinho de alguns personagens. Roberto Vieira Alencar é um promotor de justiça que, devido à sua experiência profissional e também aos seus instintos, ele se depara com casos de mortes que a princípio não são suspeitas. Acidentes domésticos, suicídios, doenças, mortes naturais. Mas para o Roberto, ele tem algo a mais ali. Ele considera essas mortes suspeitas, ele e somente ele. O tempo vai passando, ele não descobre nada, é só ele mesmo que acha isso, e ele decide, com a ajuda do seu assessor no Ministério Público, Gabriel, outro personagem, ele decide fazer um arquivo. Bom, eu vou pegar cada morte, cada caso aqui, vou fazer uma pastinha para cada um, e vou colocar em uma caixa e vou guardar, para se algum dia eu quiser voltar a isso. Então, assim nasce esse arquivo, que Roberto, em determinado momento lá para frente, ele vai voltar a esses arquivos e vai investigar. Outra personagem importante é a Rafaela, é uma delegada da Polícia Civil aqui do DF, e Roberto vai se envolver com Rafaela profissionalmente e também pessoalmente. E por fim, Ágata. Ágata é uma personagem muito intrigante. Ágata, ela se deparou com uma cena traumatizante na infância. Ela encontrou a mãe dela logo após a mãe ter se suicidado, né? Ela se deparou com o corpo da mãe depois da mãe ter se suicidado. Isso gerou um trauma. E na vida adulta, a Ágata lança uma rede, uma fundação chamada Rede NCS, que é a Rede Não Cometa Suicídio. E aí a história segue. Bom, eu tenho uma colocação a fazer, que realmente é uma leitura envolvente, fascinante. E fica uma pergunta, o porquê desse título, A Caixa de Thanato? A Caixa de Thanato. Bom, na mitologia grega, Thanato é a representação da morte. É o deus da morte. Thanato é considerado o deus da morte. Então, como o Roberto, como o promotor, ele pega esses arquivos e coloca em uma caixa, essa caixa para ele chamou esses arquivos de A Caixa de Thanato. Né? Então, quando você pega o livro em si, ele é uma caixa de Thanato. Né? É uma caixa realmente com mortes, aí dos mais diversos tipos. Daí vem A Caixa de Thanato. Andréia, haverá continuação de A Caixa de Thanato? Sim. Haverá continuação breve. Esse livro eu estou autografando hoje, mas ele foi lançado já há algum tempo. Está pertinho de sair a continuação de A Caixa de Thanato. Questão de poucos meses.
diagramação, aquela questão mais técnica, mas logo, logo vocês acompanhando aí pelo Instagram e por essas redes sociais aí que nos auxiliam tanto, logo, logo vocês vão ter notícia da continuação. E este estilo é o seu estilo literário? Suspense? Essa é difícil. Olha, é difícil explicar, mas assim, qual é o estilo literário? Meu estilo literário, ele não existe. Cada vez que eu sentei no computador para escrever, eu escrevi um gênero que eu nunca tinha escrito antes. Então, eu estou lancei, né, a Caixa de Tânato, o primeiro livro, mas são 10 livros que eu tenho prontos. E um é suspense policial, virá a sequência. Depois eu vou lançar um romance, Mariana e Rafael, depois, se der tempo, eu falo um pouquinho sobre ele. Serão 7 livros de uma história muito, muito emocionante, cativante. Depois será uma ficção e depois será um drama. Então, assim, eu não tenho realmente estilo literário. Eu escrevo todos os estilos. Tem um conto selecionado no livro, uma coletânea da Chiado Books. Tem uma poesia também, que é uma antologia, depois vocês vão poder folhear aqui. Então, realmente não tem. Até hoje, toda vez que eu sentei para escrever, eu nunca repeti ainda o gênero. Algum dia, se eu viver o bastante, vai acontecer, mas ainda não aconteceu. E o processo criativo, ele difere entre esses vários gêneros que tu escreves? Não e sim. Bom, o processo criativo, Cândida, digamos que o processo inicial, ele não se difere, porque cada livro nasceu da mesma maneira. Para mim, é como se eu estivesse assistindo, como se eu estivesse vendo TV ou no teatro, e simplesmente aquela história começa a acontecer. Então, todos os livros, todos os gêneros nasceram dessa mesma maneira. Já o processo seguinte, o desenvolvimento do livro, acaba variando por uma questão de pesquisa, de consultoria. Então, para escrever a Caixa de Tânato, suspense policial, eu recorri Na verdade, a minha família é uma família quase que toda da área do direito, né? Eu mesma sou da área do direito. Então, há também policiais na família. Então, esse processo aí na Caixa de Tânato foi recorrer a essas pessoas. Para escrever o romance, já é uma personagem principal, ela é estudante de medicina. Então, já são amigos médicos, né? Eu já vou recorrendo, fazendo consultoria técnica e a questão emocional também, tudo isso, a rotina, com outras pessoas. O drama é um agente de viagem. Ninguém na minha família é agente de viagem, então eu já tive de recorrer a pessoas mais afastadas. Então, assim, o processo criativo inicial é o mesmo, mas o decorrer ele acaba variando por essa variação de estilo mesmo. E o feedback dos leitores, como é que tem sido, né? Como é que tens recebido, né, esse retorno depois da leitura da Caixa de Tânato? Olha, o feedback dos leitores é longe a melhor parte do processo. É o melhor, né? Eu arrepio só de pensar. É o que acontece realmente de mais gostoso. Vou falar do feedback assim, das obras de um modo geral e depois em relação à Caixa de Tânato. Como eu não lancei os livros, há poucas pessoas que conhecem todos os livros. Alguns profissionais da área já conhecem todos os estilos que eu escrevi. E o feedback que eu tenho deles é que é como se fossem autores diferentes, né? Eles falam que a linguagem é diferente, tudo é diferente. Eles falam que realmente parece que são autores diferentes escrevendo. Então, eu fico muito feliz porque há um consenso entre eles de que eles colocaram como um carimbo, né? Eles me disseram que todos os livros, apesar de tão diferentes, eles têm um carimbo, que é o carimbo impossível parar de ler. Então, assim, eu fico muito feliz que eles falam que todos os livros são aqueles que você começa a ler e você não quer largar mais. Você não quer parar para tomar café, você não quer fazer mais nada. Então, é algo que me deixou assim, bastante feliz. Feedback de A Caixa de Tânato. A Caixa de Tânato é um livro bastante impactante, né? E os leitores, eles
a reação é sempre intensa, varia muito. Leitores terminam de ler, terminam a caixa de Thanatos e falam: eu só queria você do meu lado para te abraçar. O outro fala assim: quando eu terminei, eu só queria você pertinho de mim para eu te matar. Eu te xinguei. Então, assim, as reações são muito diferentes, mas todas são intensas. Realmente, graças a Deus, é um livro que, desde os primeiros leitores, aqueles pré-leitores, começaram a me relatar, até a minha última, a mais recente leitora, que foi a própria Cândida, você, né, Cândida? Que nós nos conhecemos agora, tem uma semana. A gente se encontrou para esse projeto e não vamos nos largar mais. Mas a Cândida leu agora o livro, ela não me conhecia, não conhecia o trabalho. Quando eu encontrei com ela, eu não dei spoiler, falei: toma o livro. E ela leu, gente, a reação dela depois de ler foram as mesmas palavras que todos os leitores vinham me dizendo. Acho que você pode até falar um pouquinho do seu feedback. Vou dar o meu feedback e o depoimento pessoal, né? Eu consegui ler em 4 dias um livro de 300 páginas. E é algo bem novo para mim, porque eu não tenho hábito, apesar de ser super leitora, eu não tenho hábito de ler em sequência. Na verdade, tenho até uma certa dificuldade nisso. Mas é impossível de ler, porque eu pulei refeição, eu deixei de fazer uma programação, porque eu tinha que seguir lendo, né? Me apaixonei pelos personagens e aconteceu uma outra coisa bem interessante. Quando terminou o livro, passou os dias, eu fiquei com saudade dos personagens, daquela trama e daquele enredo todo, né? É um suspense policial e eu gosto muito até dessa área, isso também contribuiu, né? Mas toda a linguagem, né, a gente sente assim parte das cenas, né? Realmente eu gostei demais. Eu estou esperando o segundo agora nos próximos meses, né? Tá chegando. E uma coisa bem interessante que eu achei no projeto de vocês é a questão de ter o livro impresso, né, o digital e também o audiobook, né, o audiolivro. E o que foi pensado, né, para a proposta ser nesses formatos todos do livro? Eu vou começar pelo último, né, o audiobook, né, o audiolivro. A questão do audiolivro é realmente a inclusão, realmente, né, a acessibilidade. As pessoas portadoras de deficiência visual têm muito essa dificuldade. E muitos anos lá, quando eu comecei a escrever, eu sonhava: gente, quando eu publicar um livro, eu quero meu livro em braille, né? Porque eu sou antiga, então naquela época não, né, era o audiolivro, era braille mesmo. E aí tudo foi modernizando e aí eu sempre continuei com esse pensamento. Quando eu lançar um livro, eu quero, além do impresso, do digital, o audiolivro. Que o audiolivro é um canal que tem no YouTube, né, o canal Andréa Fagundes Campos, e ele é a leitura literal do livro. Para que às vezes as pessoas fazem comentários, eu deixei o livro para que a pessoa tenha a mesma sensação, né? Receba o mesmo produto, então ele é a leitura literal do livro. E a questão de ter os 3 formatos, assim, tem pessoas que só gostam, minha filha mais velha, ela só gosta do livro, ela é bem clássica, ela gosta do papel. Não, eu tenho que ter o papel na minha mão, senão eu não consigo. Já minha filha caçula já mais, né, moderna, ela gosta do livro digital. E eu sempre estou lendo um livro digital, um livro impresso e um audiolivro, sempre. Porque aquela hora que você está se arrumando correndo, você coloca lá e escuta o livro. Na hora de deitar ali um pouquinho, você lê o impresso. No meu caso, eu leio impresso. E fila de espera, né, consulta, atendimento, né, você pega o celular. Então, eu sempre estou lendo 3 livros. Então, também por esse motivo, eu quis oferecer os 3 formatos: o impresso, o digital e o audiolivro. E onde podemos conhecer, né, todo o teu trabalho literário, quais são os canais, no caso, né, de acesso aos leitores, ao público em geral? Olha, tem um QR Code, esse QR Code aqui do banner, a Andressa vai também entregar uns flyers, né, para vocês, que tem um QR Code e ele encaminha vocês para todos. Eu vou falar quais são os canais, mas não precisa se preocupar em decorar, né? Pelo QR Code vocês vão para todos os lugares. Mas, como eu falei, o canal do YouTube, né? O canal Andréa Fagundes Campos. O Instagram é o @Andréa Fagundes Campos. Lá você tem todos
as novidades, né, os lançamentos vão sempre primeiro para lá. O site tem biografia, outros trabalhos, um pouquinho da minha história. E também, para você adquirir todos os formatos, você consegue pelo site, que é o www.andreafagundescampos.com.br. Acho que é isso, né? Esqueci de algum... Nas redes sociais aí, vocês me encontram com o nome Andréa Fagundes Campos, vocês me acham aí no Instagram, Facebook. Tá ótimo. Tá bom? E o romance que tu comentaste há poucos minutos, quando que virá? Olha, o romance não vai demorar, não. O romance logo depois do lançamento, né, da Caixa de Tânato, virá o romance. E eu fiz questão, né, de deixar o romance na sequência, porque a Caixa de Tânato é um livro forte, né? Para quem não conhece, prepare-se. Para quem conheceu, pode, né, confirmar. Então, assim, teve amiga minha que falou assim: ai, André, ainda bem que eu te conheço, sei que você é uma pessoa muito espiritualizada, porque quando eu li aquilo, eu falei, meu Deus, eu ia ter medo dela, mas eu te conheço. Então, assim, eu escolhi realmente o romance, né, para vir na sequência da Caixa de Tânato, justamente para mostrar realmente dois estilos completamente diferentes. Você perguntou quando? Lançarei rapidamente, né? Tá chegando aí a sequência. Imagine que até o final do ano, começo do ano, eu já vou começar a lançar o romance. Como eu falei, são 7 livros. A história de Mariane Rafael. Ela é uma estudante de medicina, ele é um chefe de cozinha, empresário. E é uma história muito bonita de superação. E são mais de 2.000 páginas aí para chorar, para sorrir, para torcer. Vai ser uma experiência bem diferente da Caixa de Tânato. Andréia, a conexão com a escrita, como que aconteceu, quando que começou isso? Porque a gente sabe que tu também é super leitora, que agora na sequência a gente vai falar um pouquinho sobre isso rapidamente. Mas com a escrita, como é que é essa interação tua? É difícil saber quando, né, gente? Quando que começou? A gente acha assim que já nasceu, né? Eu digo que eu comecei a ler no berço mesmo, com certeza, um livro que a minha irmã mais velha me entregou. Foi quem me mostrou esse universo do livro. E acho que eu não sei, eu não saberia dizer exatamente quando, mas assim, o que eu posso dizer das minhas primeiras experiências escrevendo? Na escola, né? Aquela aula de redação que eu tenho certeza que vocês amavam. Então, assim, é aquele momento que a professora pedia, né? Uma redação para a aula que vem, 30 linhas. Então, eu ainda era muito novinha, eu comecei a fazer a minha redação, a do colega, a do outro. Então, era o mesmo tema, né? A professora dava um tema e eu fazia 5, 6 redações diferentes e, né, cada um colocava o seu nome. Com o tempo, eu passei até a fazer redações para minha irmã, né? Que ela adora escrever, sabe? Eu não cheguei a fazer para minha irmã caçula, mas porque ela é da mesma área, né? E aí eu comecei a fazer, ela é 2 anos escolares à minha frente, eu comecei a fazer redações para mim e para ela. E aí eu fiquei, gente, será que eu não consigo? Eu era adolescente, eu pensei, será que eu consigo escrever contos? Vou tentar. Comecei a escrever contos, né? Aí as vítimas eram, né, meus pais, minha família. Comecei a escrever contos e escrevi muitos. É algo muito gostoso de escrever, né? Contos eu gosto muito. E aí um belo dia eu falei, gente, será que eu consigo escrever um romance, um livro? Não, um livro eu não dou conta, não. Sentei para escrever um livro. Comecei a escrever esse livro, não sei se eu consigo. Escrevi um romance com 782 páginas, que é o início de Mariane Rafael. Mariane Rafael nasceu assim, com esse livro, que depois se transformou em uma trilogia, e dessa trilogia eu escrevi o 4º e 5º, e aí tem 7 livros já prontos. Então, assim, é o que eu posso falar, né, sobre de onde começou, né? Mas eu acredito que eu já nasci realmente ligada, né? Essa conexão, acho que já veio junto comigo. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Eu levo o microfone. Podem ficar à vontade. Estamos numa sala de bate-papo aqui, presencial hoje. Boa noite. Primeiro, parabéns, André. Show de bola.
Na Caixa de Tânato, eu estava vendo, assim, não sei se tem algum intuito de questões sociais, de alertas sobre o INSS, sobre a própria polícia, a própria defensoria. Você pensou nisso? Em algum momento você quis transpor isso para as pessoas? Beijo, meu cunhado. Gente, olha, pensei sim. A questão do suicídio, é tão difícil falar sobre isso, né, gente? Realmente chamam de o mal do século, né? É uma questão bastante complicada. Nós sabemos que, apesar de não divulgado, é uma realidade com a qual todos nós convivemos. E eu pensei sim nesse fator, e tanto que a Caixa de Tânato, ele foi lançado no mês de setembro, né? Então toda a campanha de lançamento de a Caixa de Tânato foi no Setembro Amarelo. E ele é cheio, né? Ele tem muitas mensagens positivas em relação à questão do suicídio, né? Das pessoas que infelizmente são amedrontadas, né? Por essa ideia terrível de ceifar a própria vida. Então o livro, A Caixa de Tânato, ele tem muitas mensagens positivas, de vez em quando eu até posto algumas, porque os motivos são tão diferentes, né? As realidades são tão diferentes, e eu procurei colocar no livro, não todas, é claro, mas assim, realidades diferentes, né? Que levam realmente as pessoas à questão do suicídio. Então ele foi lançado no Setembro Amarelo, com essa intenção. E essas mensagens positivas vão continuar no segundo, porque é extremamente importante. Alguém mais tem uma pergunta, alguma manifestação? Não, a Caixa de Tânato passa-se aqui em Brasília, né? Sim. O romance também, o Mariana e Rafael, aqui em Brasília também? Qual é a relação sua com Brasília, com a escrita? Brasília, eu nasci em Brasília, amo essa cidade. E Brasília é uma cidade especial, muito especial. Eu nasci aqui, tenho essa ligação. A Cândida, ela não nasceu aqui, está há pouco tempo e já tem uma forte ligação com Brasília. Então, Brasília é uma cidade que encanta. Brasília não costuma ser cenário de romances. Brasília fica muito aí como o centro, o palco da política, de questões sociais, mas os romances, né, seja o suspense policial, é difícil você encontrar alguma coisa. E realmente a Caixa de Tânato, ela acontece aqui em Brasília, e Mariana e Rafael também. A Mariana é uma estudante da UNB, o Rafael, ele tem aí seus restaurantes jogados aí por essa cidade linda, maravilhosa. Você vai encontrar muito dos IPs de Brasília, né? Então os meus livros realmente têm toda essa questão dessa ligação forte com Brasília, né? Eu quis colocar Brasília mais para frente, eu vou variar um pouquinho, né? Fazer histórias em outros locais, mas por enquanto eu quero realmente presentear Brasília, né? Colocá-la ali no palco, né? Não só da política, mas também dos romances, da literatura. Eu acho importante. Bom, falando em Brasília, só confirmando contigo, né? O livro, ele é ficção, né? Ficção. Algumas pessoas até podem imaginar que não seja ficção, né? Em função até da tua área profissional, mas a Caixa de Tânato é ficção. É ficção. São personagens fictícios. Um promotor, uma delegada, mas tudo fictício. Tudo fictício. Bom, gente, esse primeiro momento aqui era o bate-papo, né, com a escritora, com a Andréia, e no segundo momento vai ter o espaço, né, para a venda dos livros, dedicatórias, né, os autógrafos, que vai ser também por conta, né, do teu esposo, essa parte comercial, né, digamos. Se alguém quiser fazer mais alguma colocação, ainda temos uns minutinhos. A irmã mais nova agora. Eu gostaria só de parabenizar, viu, irmã? Porque Obrigada. Você, pela inteligência incrível, pelo sucesso dos seus livros, que não é nenhuma novidade, porque você trilhou esse caminho, você desviou de vários outros caminhos para chegar, então não foi por acaso. Você é merecedora desse sucesso e dos livros e de outros que virão, viu? Parabéns. Tchau. Beijo. Obrigada.
Bom, eu também vou aproveitar para me manifestar, né? Obrigada por essa oportunidade, né? Toda a atenção Eu e que carinho, agradeço. né? Que nós conversamos sobre o evento. De certa forma, eu me sinto participando um pouquinho, né? Desse momento da Caixa de Tânato. Já sou leitora, né? Vou ser também dos próximos, com certeza, né? E agradecendo também a presença de todos, né? A participação. E vamos passar para o outro momento, que é bem importante também, né? Desse contato da escritora com o leitor, com o futuro leitor, né? E para as pessoas também poderem ver mais de perto, né? O livro. Eu vou me despedir desse momento, antes de seguirmos para esse momento. E para fazer essa despedida, eu preciso do auxílio de uma pessoa. Microfone. Nós vamos chamar agora a Neta. Tu queres sentar na minha cadeira para acompanhar a avó no encerramento? Não queres? Então fica do ladinho dela. Agradeço de coração cada um que está aqui presente. Muito obrigada mesmo. Valeu muito a pena. Realmente vocês me deixaram assim honradas. Não, chorar vai borrar e a foto aí vai ficar horrível. Obrigada pela presença de todos. E é isso. Antes daquele momento, então, eu desejo... Cadê o microfone, Cândida, para ela? A todos vocês, desejo... luz, paz e muitos livros. É isso. Obrigada. Bom, pessoal, quem quiser, tiver interesse em adquirir o livro está no valor de R$35. Está aqui na mesa. Agora eu vou sair de cena, né? Porque vai ser o momento da escritora aqui a autografar.